Apocalipse capítulo 9. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e esta manhã nos encontramos no final do capítulo 9, tá bom? Bom, o tema do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e o versículo tema é Apocalipse 1:7, que diz: Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Nós falamos sobre os eventos proféticos, principalmente aqueles ligados aos últimos dias, que é desde que Jesus ele vem à terra. Esses são os últimos dias. E se há mais de 2000 anos atrás eram os últimos dias, nós estamos nos últimos minutos hoje. Então nós não temos como mostrar para você, mas eu enviei no grupo do Zap da igreja, se você quiser seguir. Tem aí a Jesus Cristo morrendo, pagando o preço dos pecados da humanidade. E logo em seguida, depois da sua ascensão, o dia de Pentecostes, quando Deus ele derrama do Espírito Santo sobre toda a igreja. A igreja nasce, a era da igreja se inicia. E nós estamos nessa era, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Nós aguardamos esse momento. E quando a igreja for arrebatada, nós teremos 7 anos de grande tribulação. Serão 3 anos e meio de paz relativa e 3 anos e meio onde todas esses selos e trombetas e taças serão derramados sobre a terra. E será um período terrível, como nós estamos vendo. Porém, o Espírito Santo de Deus vai usar testemunhas e muitas pessoas serão salvas durante esse período. Só que no final desse período de 7 anos, tem a segunda vinda de Cristo, que é diferente do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, é a igreja se encontrando com o Senhor nos ares, nas nuvens. A segunda vinda é Jesus pisando na terra, literalmente, junto com a igreja, para governar o mundo por 1000 anos. Só que quando ele volta, há uma grande batalha. É a batalha do Armagedon, você já ouviu falar nisso. E Satanás vai ser preso, acorrentado nesse abismo que falamos a semana passada, por 1000 anos. E vai ser solto no final desse milênio. E vai convencer muitas pessoas contra o Senhor. E aí vai ver então a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, e o juízo final acontecerá. E aí então vem a Nova Jerusalém e tudo mais. Bom, esses são os eventos do fim, e é isso que o livro de Apocalipse nos conta. Você tem alguns slides lá. Eu sei e preciso falar para vocês, há muitos cristãos que acreditam que o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação. Eles acreditam que os cristãos, a igreja do Senhor estará presente durante esses 7 anos de grande tribulação e só no final que a igreja será arrebatada. Outros acreditam que a igreja vai ficar aqui até a metade da grande tribulação, durante esse período de paz relativa, e antes do julgamento, então, mais severo, será arrebatado. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Não acreditamos que o Senhor ele vai julgar o justo com o ímpio. Assim como ele salvou Noé daquela geração, ele é fiel para salvar a sua igreja. Ele salvou Noé, ele salvou Ló antes de destruir Sodoma e Gomorra, vocês se lembram disso? Essa é a misericórdia do Senhor. Romanos fala que o Senhor não destinou a sua ira contra a sua igreja, tá bom? Mas eu não posso impedir as pessoas de crerem no que elas querem, Se elas querem e creem que vão passar pela grande tribulação, boa sorte, Deus abençoe. Eu creio que nós estaremos na lua de mel com o Senhor nos céus, Eu creio firmemente nisso. Bom, queridos, mas no nosso último estudo, nós começamos o capítulo 9 e nós vimos a 5ª trombeta, Até esse momento nós temos visto Jesus, o Cordeiro de Deus, entronizado nos céus, sendo adorado pelos 24 anciãos, sendo adorado pelos 4 seres viventes. Nós vemos toda a terra e todo o céu louvando aquele que é digno de abrir o livro. E esse livro fala do desfecho de Deus para a humanidade, e ele está abrindo esse livro. Então são 7 selos
né? E nós vimos Jesus abrindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo selo, e no sétimo selo vimos 7 trombetas. E aí nós estamos vendo os anjos tocando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e agora a 6ª trombeta. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, eu já vou dar o spoiler para você, haverão 7 taças de julgamento que vão ser derramados sobre a terra. Então é um julgamento de 3 vezes 7, né? E é algo muito significativo. Bom, mas nesse momento, o que nós estamos vendo, a 5ª trombeta soou, né? A semana passada nós vimos isso, e você lembra o que aconteceu? Só revisando as trombetas, nós vimos em cada trombeta 1/3 da criação sendo destruído. Né, dos oceanos, 1/3 do oceano, 1/3 das águas doces dos rios foram destruídos, 1/3 dos luminares, sol, lua foi destruído, e 1/3 de toda a vegetação da terra foi destruído. Essas foram as 4 primeiras trombetas. Na 5ª trombeta, nós vimos que demônios foram libertos do abismo, do poço do abismo, né? E nós descrevemos eles, né, no início do capítulo 9, pareciam gafanhotos, mas tinham cabeça, né, de rosto de homem, cabelo de mulher, uma coroa, mas dentes de leão, e cauda de escorpião, e tinham asas. Era uma coisa estranha, bizarra, terrível, horrível. E eram os demônios, eram como enxame, e eles tinham essa missão de causar tormento à humanidade que não se rendeu a Jesus Cristo por 5 meses. Eles não podiam matá-los, mas podiam atormentá-los. E ali é contado que muitos tentarão morrer e não vão conseguir porque a morte vai fugir deles, né? Então imagina a dor e a angústia das pessoas quererem morrer e não conseguir morrer, tá? Essa é a 5ª trombeta. E hoje, na 6ª trombeta, nós vamos ver a continuação disso, né? Mais forças do mal será dada a liberdade para que dessa vez não só atormentem, mas matem 1/3 da humanidade, tá? Isso que nós vamos ver hoje. Então vamos ler o Apocalipse capítulo 9, de 12 a 21 e orar. Diz assim: O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu peço, Senhor, sabedoria do alto para comunicar, Deus, o que o Senhor tem para a Tua igreja essa manhã. Peço que o Senhor me inunde com o Teu Espírito Santo, me capacite, Senhor, com o Teu amor, Deus, com a Tua graça, Senhor, com a Tua ousadia, Jesus.
Eu peço que o Senhor ministre a cada vida, que todos saiam daqui transformados, tocados, abençoados, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra não volta vazia, mas sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Obrigado, Deus, porque toda a Tua palavra ela é boa para repreender, corrigir, ensinar, ó Deus, e nos instruir em justiça, Senhor. Então completa, Deus, todo o Teu desejo, Deus, toda a Tua vontade em nós essa manhã. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. E eu creio, Deus, eu creio que o Senhor está falando, vai falar e vai fazer uma grande obra, Pai. Toda a honra e glória te sejam dadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei para vocês, esses capítulos, eles são um pouco densos e não tão agradáveis de se falar, né? É muito mais agradável falar de bênção do que julgamento. Mas é importante, né? É muito importante. Eu lembro que quando eu me converti foi em 94, né? E eu falava de Jesus para toda a minha família. Mas quando eu falei sobre o julgamento que estava vindo, né? Foi quando minha família começou a me ouvir. E minha irmã imediatamente entregou a vida para Jesus. Então, Deus usa todas as coisas, né, para nos atrair ao Senhor. E isso é muito importante, né? Nós precisamos saber que cada ponto, cada versículo, cada vírgula da palavra de Deus vai se cumprir, né? Céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Então, nós precisamos conhecê-la. O versículo 12 diz aqui que o primeiro ai passou e 2 outros ais ainda virão. O ai é se referindo a essas 3 últimas trombetas, né, que se refere assim à humanidade, né, diretamente, porque até agora as 4 trombetas se referiam à criação. Então essas 3 últimas, 5ª, 6ª e 7ª trombeta, a palavra de Deus chama de 3 ais. Então o primeiro ai já passou, e o ai significa dor. O ai significa grande calamidade, grande desespero, tá bom? Então, é por isso que está falando do um ai já passou, que foi a 5ª trombeta, mas faltam 2 ais, né? 2 momentos assim de grande angústia, de grande dor, estão ainda para acontecer. Então, nós vamos ver o segundo ai a partir do versículo 13. Mas antes, queridos, eu quero lembrar vocês que quando a gente está falando da 5ª, 6ª trombeta, está falando da libertação ou liberação, né, a permissão de Deus para que os demônios e as obras das trevas tenham essa liberdade contra a humanidade. Eu quero chamar a atenção para vocês, né, foi tudo segundo a vontade e a permissão do Senhor. Satanás, ele é sim um cachorro na coleira de Jesus Cristo, só pode fazer até onde o Senhor o permite fazer. E isso deve nos lembrar, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é? A nossa guerra, ela é espiritual, né? Ainda ontem, orando com a equipe, antes de despedi-las, né, eu lembrei quando o profeta Eliseu, né, ele é cercado pelos arameus, os sírios, e o seu servo fala, Senhor, nós estamos perdidos, eles são muitos, e ele ora, Senhor, abre os olhos dele. E ele vê cavalos de fogo, né, cercando assim, anjos, né, com tochas de fogo cercando eles, e ele fala, mais são os que são por nós do que contra nós. E ele vê aquilo, e aí ele acalma o coração. E queridos, é essa a nossa realidade, é uma guerra espiritual, ela é real, né? O inimigo é muito mais poderoso que eu, é como o Golias com Davi, né? É como o mar vermelho diante de Moisés, mas não importa, porque quem está do nosso lado é o Senhor dos Exércitos. Não importa a luta, não importa o poder, né, de guerra, de fogo do inimigo, porque o Senhor é por nós, né? O Senhor é por nós. Então, isso é o que importa, né? É tremendo porque o Senhor, ele poderia agir de forma a não nos permitir ir para a batalha, mas ele não poupou o seu povo, né, lá no passado, e ele não nos poupa da batalha, porque é ali que nós aprendemos e conhecemos o Senhor ainda mais profundamente, o seu poder, a sua fidelidade, né, o seu amor, a sua graça, tudo nós aprendemos no embate, né, no momento da batalha. Então a batalha, ela é importante para nós. Eu quero ler Efésios 6:12 para vocês, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, é aí que a nossa luta é travada. Então, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu chefe, não é o seu amigo, não é aquela pessoa chata, é tudo algo espiritual que está por trás daquilo, de toda a perseguição, de toda a acusação, de toda a angústia, de toda a luta, é espiritual, Então nós não vamos vencer essa guerra na nossa força. Se nós tentarmos, seremos destruídos, despedaçados. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos orar, precisamos dobrar os joelhos, dependemos do Senhor. E quando nós oramos, nós estamos tomando esse lugar de dependência. Estamos confessando, o Senhor vai à frente. Estamos permitindo ao Senhor lutar por nós. Amém? Então isso é muito importante, irmãos. Oração. Jejue se preciso for, mas se humilhe aos pés do Senhor. Deixe o Senhor lutar por você. Ninguém que depende do Senhor é envergonhado. Você crê nisso? Ninguém que depende do Senhor é humilhado. O Senhor, Ele honra todos que são seus, todos que o buscam, todos que o temem, todos que o amam, tá bom? Se isso é verdade e real no teu coração, a vitória ela vem mais cedo ou mais tarde. Versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Então, aqui o sexto anjo finalmente toca a trombeta e João, o apóstolo João, ele ouve uma voz que vem das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Esse altar de ouro é a última vez que vai ser mencionado, e vai estar relacionado às orações dos justos, do povo de Deus. Esse é o mesmo altar do incenso que foi representado como cópia do altar do céu, tanto no tabernáculo, que Moisés fazia, como no templo, quando Davi construiu. Esse altar de ouro era onde o sumo sacerdote colocava o incenso, antes de entrar no Santo dos Santos. Ali era o lugar santo, e esse incenso representa as orações do povo de Deus, tá? Então, da ponta desse altar, João ouve uma voz. Esse altar está diante do Senhor, e João ouve essa voz. Vamos ver o que essa voz fala. Versículo 14. Ela disse ao sexto anjo, que tinha trombeta. Então a voz sai do altar de ouro e fala, se dirige ao anjo que tocou a sexta trombeta, e a ordem é essa: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, na sexta trombeta, ao soar da sexta trombeta, 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates devem ser soltos. A gente ouviu na quinta trombeta um enxame, um exército de gafanhotos, que tinham cauda como escorpião sendo liberto, soltos do poço do abismo para atormentar os homens. Sabemos que são demônios, sabemos que o abismo fala do local onde os demônios estão presos. É interessante isso, porque quando Satanás, Lúcifer, convenceu 1/3 dos anjos do céu contra o Senhor, se rebelou e se tornaram anjos caídos, demônios, muitos desses estão soltos, muitos desses atuam atormentando, e tentando, afligindo o ser humano ainda hoje. Mas alguns deles, vamos dizer, os mais perigosos, estão presos. E eles vão ser soltos nessa época, no julgamento de Deus contra a perversidade do mundo. Então você imagina, se a situação já é feia hoje, imagina quando essa turma for liberta. A situação vai ser grotesca, vai ser horrível, vai ser muito, muito pior, tá bom? Então, somado ao tormento da quinta trombeta agora, esses 4 anjos que estão amarrados, e fala anjos, tá? Mas você vai ver que eles não são anjos no sentido de mensageiros do bem, eles são anjos como mensageiros do mal, tá? São anjos caídos, são demônios, você vai ver o que vai falar agora. Por que o Eufrates? Uma boa pergunta a se fazer aqui, tá? Você sabe que o Eufrates é um rio lá, no Oriente Médio, e o que a palavra de Deus nos fala desse rio? Algumas informações nos são dadas.
Então, primeira coisa, o Eufrates era um marco da antiga Babilônia, né? Vocês conhecem, né? O grande império babilônico. No Eufrates havia a fronteira de Israel, né? Conforme prometido por Deus em Gênesis 15. Também era a fronteira do antigo Império Romano, né? E no qual o anticristo vai reinar. O Eufrates também está associado ao primeiro pecado em Gênesis 2, de 10 a 14. Se você quiser anotar, eu falo devagar. O Eufrates está relacionado ao... isso aí está no grupo, né? Você pode ver as anotações do grupo, está no News, tá bom? Ao Eufrates, ao primeiro pecado em Gênesis 2, ao primeiro assassinato em Gênesis 4, a primeira revolta organizada contra Deus em Gênesis 11, a primeira confederação de guerra em Gênesis 14 e a primeira ditadura, a gente está falando de Nimrod aqui em Gênesis capítulo 10. Então, é um lugar assim, né, bem, que tem histórico, né, que tem um histórico maligno, vamos dizer assim. Versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então aqui está a missão desses 4 demônios que estavam amarrados próximos ao Eufrates, são libertos agora, né, ao soar da 6ª trombeta. Então eles são libertos e a missão deles é matar 1/3 da humanidade. Então se nós lemos, né, anteriormente que 1/4 da humanidade já havia morrido, né? Agora 1/3 é morto. Praticamente metade da população mundial está morta nesse momento, né? Estará morta nesse momento. Então, algo terrível, algo horrível. E me chama a atenção no versículo 15, que esses 4 anjos, eles estão preparados para esse momento. É muito específico, não é? O versículo 15 diz que eles estão preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Então há um período, né, específico para que esses demônios sejam soltos. Isso gera um temor no nosso coração, não é? Porque como todas as coisas estão dentro do tempo de Deus, ainda quando parece confuso para nós, não é verdade? Isso gera um temor, né, no sentido assim, Deus, o Senhor é muito poderoso, o Senhor é muito poderoso, Tu tens, né, esse poder, né, de ordenar que as coisas aconteçam ou não, e sabemos que há 4 demônios amarrados, próximos a esses rios, prontos para esse período da história, esse momento da história da humanidade. Isso gera grande temor no meu coração. E a outra coisa que gera no meu coração é essa coisa de saber que o Senhor é tão gracioso conosco. Não só de nos informar, mas de nos selar com o seu Espírito Santo, de nos guardar para si, né, de revelar o amor dele, a misericórdia dele para nós. Eu oro que você se sinta privilegiado. Eu oro que você se sinta assim muito amado por Deus, porque é muita graça. Nós não merecemos isso, né? Não merecemos, nós não somos melhores que ninguém. É pura graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? Ter não só o conhecimento, mas provar do amor de Deus hoje, né? Da graça do Senhor hoje. Então eu oro que você seja profundamente grato ao Senhor por essa realidade na sua vida. Bom, então, eles sabemos que são anjos maus por causa do propósito da missão deles, que é matar. Versículo 16, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número. Então esse é o número que o profeta João ouviu. Então ele não está enganado, ele não se confundiu. Um exército de 200 milhões, você consegue imaginar isso? Eu não consigo. Um exército de 200 milhões. Na Segunda Guerra Mundial, houveram 70 milhões de soldados, considerando os dois lados.
70 milhões considerando os dois lados. Nós estamos falando de 200 milhões. É muita gente. Há muitos que acreditam que esse número só quer enfatizar que é algo que a humanidade nunca experimentou antes. Pode ser. Pode ser que seja para dizer que é algo que nós nunca vimos, né? A humanidade nunca experimentou antes. Pode ser. Mas João, ele é muito literal aqui. Ele fala, eu ouvi esse número, né? Não foi confusão, foi o número que eu ouvi. Pode ser literal. Pode ser literal. A China fala, né? Ela se gaba de ter um exército gigante, né? Fala números exorbitantes. E considerando a população do Oriente, pode ser que tenha mesmo, né? Porque há muita gente ali, né? Muita gente, né? A taxa, né, de natalidade é grandiosa. Então pode ser que seja real. Um exército, mas é um exército humano ou é um exército, né, de demônios esse? Bom, sabemos que há 4 demônios ali que vão, né, ter esse propósito de matar um terço da humanidade. E o exército deles é de 200 milhões. Ou seja, ainda que seja humano, é liderado pelo poder das trevas. Vocês entendem isso? Ainda que sejam homens, um exército de homens é liderado por demônios, né? Homens malignos, né? Homens dominados por Satanás, né? Pelo mal. É interessante pensar nisso. Um estudioso chamado Hawking falou, é possível que o número não deva ser tomado literalmente, mas simplesmente sugere um exército que é impossível de contar e é maior do que qualquer coisa que a humanidade já viu. O Senhor sabe. Bom, versículo 17. É interessante considerar, queridos, aqui antes da gente ler o versículo 17, que à medida que o julgamento de Deus vai caindo, vai se tornando cada vez maior e mais intenso, né? É algo assim tremendo. É como se fosse um prego que você vai dar uma martelada, né? E você começa assim devagarzinho só para encaixar, né, a ponta do prego, e depois você vem pá, pá. É essa a impressão que dá quando nós olhamos o julgamento de Deus na grande tribulação. Começa aos poucos e termina violento. Versículo 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. Isso lembra muito assim a chama, né? A chama tem essas cores, né? Vermelho, azul, amarelo. Eu não sei o que ele viu, mas eu sei que ele tenta descrever da melhor maneira que ele pode, com o conhecimento que ele tem, tá? Algumas pessoas falam, isso daí vai ser o poder de fogo, né? Da tecnologia, né? No momento, né? Na época. Pode ser. E ele está tentando descrever isso. Mas, de qualquer forma, esse exército tinha esse aspecto. Couraças vermelhas como fogo, azuis como jacinto, amarelas como enxofre. E a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Então, é um exército, né, uma cavalaria, né, um exército que está montado. E os cavalos, não parece cavalo não, ele fala que a cabeça desses cavalos parecia mais a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. A gente sabe que isso daí, fogo, fumaça e enxofre, foi como Sodoma e Gomorra foram destruídos. Então, a gente está falando de uma destruição em grande escala aqui, né, diante de uma coisa muito bizarra, né, que nós ainda nunca vimos, né? Então, dá para imaginar aqui o que João está vendo. E é triste, irmãos, porque o mundo que busca e fala tanto de paz, né, que se refugia, né, naquilo que o mundo dita, né, no anticristo, no espírito do anticristo, que é contra Cristo, né? Tudo que a palavra de Deus fala, o mundo quer fazer o contrário. Se a palavra de Deus fala que uma coisa é certa, o mundo fala, não, isso é o errado. E esse mundo que rejeita a salvação de Deus em Cristo Jesus, vai buscar paz no anticristo. Ou seja, recusou a verdade, quando você recusa a verdade, só te sobra mentira. Então eles vão se refugiar no anticristo que vai
destruí-los, né? Então é muito triste isso, né? Como as pessoas estão cegas espiritualmente, né? Isso deve gerar em nós misericórdia, né? As pessoas que são cegas espiritualmente e vivem contra Deus, e falam contra Deus, e falam contra você, contra o cristianismo e contra a palavra de Deus, elas estão cegas, né? O príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E nós precisamos ter compaixão. Nós não podemos desistir de falar do amor de Deus e orar por elas. Versículos 18 a 19. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Versículo 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Então 1/3 da humanidade é então morto por essas pragas, né, através desse exército gigante, dessa cavalaria bizarra, né, eram mortas por fogo, fumaça e enxofre. E aqui fala que isso saía da boca, mas também da cauda, né, as suas caudas eram como cobras. Eu fico imaginando assim, né, onde a inteligência artificial chegou hoje e onde vai ainda chegar, né? Eu não sei, pode ser que seja alguma coisa que a gente nunca experimentou mesmo. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas, né? Imagina um cavalo com cauda como cobra, cabeça que fere pessoas, mas da boca sai fogo, fumaça e enxofre, né? Que é isso, né? Que coisa é essa? Mas vai matar 1/3 da humanidade. Então, esse é o propósito pelo qual esse exército aí é liberado. E no versículo 20 fala o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, só para você entender o que está acontecendo aqui, a 6ª trombeta é tocada, 1/3 da humanidade morre por esses 4 anjos, né, que é demônios, que lideram um exército de 200 milhões, né, com esses montados a cavalo, em cavalos que soltam fogo pela boca e tem cauda de cobra e que mata pessoas. Enfim, só que diz aqui no versículo 20 que as pessoas que ficaram vivas, vendo todo esse horror acontecer, elas não se arrependeram dos seus pecados. Elas não se arrependeram. Elas não quiseram voltar para Deus. Elas continuaram adorando demônios, né? Qualquer coisa que pede tua adoração e não é o Senhor Jesus, é o demônio. São demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Seja consciente ou inconsciente, as pessoas que rejeitam Jesus, elas vão adorar alguma coisa. Elas vão adorar a si mesmas, elas vão adorar dinheiro, elas vão adorar homens, elas vão adorar coisas. Religiões, filosofias, alguma coisa elas vão adorar. E elas vão continuar adorando isso mesmo diante desse terror todo. Elas não vão voltar o coração delas para o Senhor. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Elas não estão nem aí, né? Tamanha mente cauterizada, né? Coração calejado. Eu oro que o Senhor nos guarde, irmãos, né? O Senhor nos guarde, porque o pecado, ele tem esse poder de calejar o coração, de calejar a nossa mente, de forma que a palavra de Deus, ela bate e já não entra, sabe? Ela não nos quebranta, ela não há mais espaço dela nos transformar, porque nós rejeitamos tanto, que chega um momento que ficamos calejados, aquilo já não toca mais, né? Nós não sentimos mais. Que o Senhor nos guarde, todos disso, né? Em nome de Jesus. Porque é exatamente o que nós vamos ver na vida dessas pessoas. Elas vão ver o julgamento de Deus e elas não vão estar nem aí para se voltar para Deus, né? Elas vão continuar dando as costas para o Senhor. Versículo 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, de suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, além da adoração aos demônios, né, os ídolos de prata, bronze, ouro, pedra,
Há alguns pecados que eles não vão se arrepender, né? Mas a impressão que dá é que eles vão se agarrar ainda mais. Fala de assassinatos, de feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. A gente olha as notícias hoje, é exatamente a época que a gente está vivendo, não é? É a época que a gente está vivendo. Tudo que a gente vê são assassinatos, né? A gente vê bandido, né, tendo cada vez mais liberdade, né, de roubar e matar e destruir. Nós vemos as pessoas matando umas às outras por qualquer coisa, né? O amor tem se esfriado, as pessoas estão dominadas, né, pelo ódio, dominadas pela raiva, dominadas pelo egoísmo delas. As feitiçarias, você pode pensar, nossa, mas isso daí a gente não vê muito, né? Mas há mais feitiçaria do que você imagina. A feitiçaria é como rebelião, né? Como se voltar contra Deus. E a palavra farmaquia no grego, ela vem do uso dos entorpecentes para que eles possam abrir portais para o mundo espiritual. Então, a gente está falando de drogas, a gente está falando dessa fase que o mundo vive, né, onde as drogas são liberadas e as pessoas estão cada vez mais como zumbis, né, e é uma tristeza você ver a humanidade sendo destruída e arrastada porque está dominada pelas drogas. É muito triste, mas é o que nós estamos vendo. O mundo sendo destruído por assassinatos, por feitiçarias, drogas, imoralidade sexual, né, você sabe, né? A imoralidade sexual ela está corrompendo até as escolas, até os nossos pequenos, né? Eles querem, né? É com cartilha, é com professor, é com tanta coisa, é maligno, né? É maligno, né? A pessoa, hoje em dia, se você falar que é hétero, você está cometendo um pecado diante das pessoas. É um absurdo você ser heterossexual hoje. Onde nós chegamos, né? Onde nós chegamos. É muito triste o que está acontecendo. E roubos, né? Seja de uma caneta, seja de aposentados, seja o que for, né? As pessoas estão, não têm mais pudor, né? Elas pegam o que não lhe pertence e acham que estão corretas, né? Então nós estamos vivendo esses dias hoje, né? Nós estamos vivendo exatamente isso. E se você fala o que é certo, você ganha uma reprovação delas, né? Você fala, se arrependa disso. Não querem se arrepender disso. Então, nós estamos aqui tendo uma foto dos nossos dias atuais, irmãos. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça, né, para vivermos de forma a agradar ao Senhor. Não sermos levados nessa corrente, porque hoje ser cristão e se agarrar à palavra de Deus pura é como nadar contra a correnteza. É nadar contra a maré. Você precisa de poder sobrenatural, né? Nós precisamos uns dos outros para estar sempre nos encorajando, nos lembrando da palavra de Deus e da verdade. E pregar isso não é mais popular, tá? Não é uma palavra que os próprios crentes querem ouvir mais, porque o comichão nos ouvidos, como a palavra de Deus fala lá em Timóteo, já chegou nos ouvidos. Eu não quero ouvir de pecado, não quero ouvir de repreensão de pecado, de deixar pecado. Eu quero ouvir de vitória, de bênção. Quero que você fale de coisas que Deus vai me dar se eu vier para a igreja, né? Se eu fizer alguma coisa, me fala disso. Então, a gente está vivendo esse período, né, onde o evangelho de Cristo verdadeiro, puro, santo, ele está corrompido, né? E o que dá ibope, que faz as pessoas irem à igreja é populacionismo, né? Estrelismo, infelizmente, são essas coisas. Porém, irmãos, a palavra de Deus, ela fala que o Senhor sempre guarda um remanescente. Louvado seja o Senhor. Ele guarda o seu remanescente. Lembra o profeta Elias, quando ele estava assim desesperado? Ele se fecha na caverna. Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer porque já não dá mais, né? O povo tinha acabado de ver lá, né, o fogo cair do céu, consumir lá o sacrifício dele, cheio de água. O povo reconheceu que só tem um Deus, só existe um Deus, não existe outro Deus. Deveria quebrar seus corações, se humilhar, pôr o rosto em terra, clamar ao Senhor. Mas o povo não fez isso. O povo não fez isso. Elias falou,
eu sou o único aqui que ainda está vivo, me leva logo, Senhor. É aquele sentimento de desespero, de não aguento mais, eu quero que isso acabe logo, sabe? E o Senhor vem, visita o seu profeta, né? Numa brisa leve, suave, fala ao seu ouvido: eu não terminei ainda, Elias, né? Eu guardei para mim 7.000 almas que não se dobraram a Baal ainda. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor guarda os seus. Nós não podemos vê-los, né? Talvez eles não estejam tão próximos de nós, mas o Senhor é fiel para guardar os seus. O Senhor é fiel para preservar o seu remanescente. Amém? Então é essa palavra de ânimo que eu quero deixar com vocês. O Senhor é fiel para guardar a tua vida, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da bagunça e da desordem. Há uma paz que excede o entendimento. Amém? É isso, queridos. Eu quero terminar com o versículo que eu li a semana passada. Deus tem apertado esse versículo no meu coração, Mateus 11, de 28 a 30. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és tremendo, Senhor. Mesmo em meio ao caos, Senhor, e à destruição, Deus, Tua mão forte está lá, Senhor, para guardar o Teu povo, Senhor, para suprir o Teu povo, Deus, para nos dar esperança, Senhor, que vai além dessa terra, além dessa vida. Senhor, eu oro, Pai, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Senhor, quebrante os nossos corações, Senhor, nos faça, Senhor, gerar em nós, ó Deus, fé e gratidão, louvor, e Deus, um grande temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, o tolo, ele não teme a Deus. O tolo, ele se perde, Senhor, na sua própria estutícia, Senhor. Em se achar bom, em se achar conhecedor, em se achar melhor. Deus, nós não queremos ser tolos. Eu oro, Senhor, que o Senhor repreenda toda a tolice, Senhor, dos nossos corações essa manhã, Senhor, das nossas mentes, Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que tem tentado calejar, tudo aquilo que tem tentado, Senhor, tornar, Deus, aquilo que é santo e puro, Deus, e que tem poder para salvar, e tem poder para curar, tem poder para libertar, Deus, o homem, Deus, a mulher, Deus, do pecado para sempre. Tornar, ó Deus, o pecador vil, Senhor, em filho de Deus, amado por Deus, ó Senhor, herdeiro dos céus, Senhor. Eu oro que a Tua palavra, Senhor, possa fazer essa divisão, Deus. Tua palavra possa limpar, ó Deus, curar, libertar, Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, possa ser jogado fora nessa hora, Deus. E ao mesmo tempo a Tua palavra possa nos aproximar do Senhor, de maneira, Senhor, que nós queremos nos render mais, nós queremos crer mais, queremos, ó Deus, depender mais do Teu Espírito Santo, nos guiando, nos capacitando, nos dando sabedoria do alto, Senhor, para vivermos esses dias maus para Ti, para a Tua glória. Então eu oro, Deus, que isso se cumpra na Tua igreja, que isso se cumpra, Deus, nesse remanescente, Senhor. Porque para nós número não é importante, Senhor. O mais importante é continuar fiel ao Senhor. Para nós o que importa é no final de tudo ouvir do Senhor: bom, bem feito, servo bom e fiel, entra para o gozo do Teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir, Deus. É isso que nós buscamos, esperamos, ansiamos ouvir um dia. Então completa essa Tua obra, Deus. Abençoa a Tua igreja. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.